Deuteronômio, capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, esse grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. E o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco. E vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje
Tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis, imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus inventou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse, involuntariamente, o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Bassã, para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até ao mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Família Manuel, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Querido Coragem, é com você agora a explicação da leitura que nós fizemos do ano bíblico. Seja bem-vindo. Vamos lá. 4, 5, 6 e 7. Resumidamente, porque tem muita coisa e pouco tempo.
O tempo é o ideal. Escute, Deuteronômio 4, versículo 2, uma orientação, Deus, através de Moisés, clamando o povo. Escuta, vocês vão ver isso algumas vezes. Ouve, ó Israel. Deus chamando o povo para ouvir. Isso não é novo para você que estuda aqui com a gente. Lembra do Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. Nós sempre estudamos o ano bíblico olhando o Apocalipse, pelas profecias. Lembra disso? Muito bem. Aí Moisés vai discorrendo a história. Versículo 4. Vocês se chegarão ao Senhor, porém vós que chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Ou seja, aquela geração, nós acompanhamos, morreu, né? Durante esse período aí, em que eles estavam caminhando pelo deserto. Versículo 6. Guardai-vos, pois, cumpri os mandamentos, essa vai ser a sabedoria de vocês. As pessoas vão ouvir falar da família Emanuel e vai entender que a família Emanuel é uma bênção porque segue o Senhor e tem observado os seus mandamentos. Traz isso sempre para você, tá? Traz isso para uma questão assim íntima, porque é Deus falando com você. Versículo 10. Diz assim, olha, o dia em que vocês estiveram lá perante o Monte Horebe, que é o Sinai, aquilo tudo aconteceu para que vocês aprendam a temer o Senhor todos os dias. Lembra da primeira mensagem dos 3 anjos? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, o Apocalipse traz o resumo de tudo aquilo que nós estamos estudando. E aí, Cleide, entra uma coisa aqui que é emocionante. Agora eu vou ler o versículo 11. Vocês se aproximaram e ficaram próximo do monte. Eu estou parafraseando. O monte queimava, ardia em chamas, até o meio dos céus. Havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, vocês não viram figura nenhuma. Então, muitas vezes, intercessora Osana, nós achamos que Deus escreveu os mandamentos e entregou a Moisés. Jane, Deus falava enquanto escrevia e o povo ouvia enquanto ele escrevia. Você está entendendo, Elô? As pessoas ouviram a voz de Deus. Eu sou o Senhor. E aí vai escrevendo. E o povo está ouvindo. Não terás outros deuses diante de mim. Ele escrevia e falava, e o povo ouvia, mas não via, claro, nenhuma figura. Bom, e aí o que eu estou dizendo está no versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. E ele escreveu em tábuas de pedras. Faça um link com o Êxodo 31:18. Lá está dizendo que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Versículo 15. Vocês não viram figura nenhuma. O povo tinha uma predisposição a fazer imagens. E o primeiro mandamento, os mandamentos já diz que não deveria fazer isso. Versículo 19. Não levante os olhos ao céu, à lua, às estrelas, etc. Eles foram bem recomendados. Está vendo, Cleide? E aí Moisés, de novo, coitado, repete. E aqui eu quero perguntar um negócio para você. No versículo 21, ó. Também o Senhor indignou contra mim. Se indignou contra mim. Ei, tu já tomou não? Nós só conhecemos o ser humano quando nós damos um não para ele, sabia? Quando o seu filho quer jogar a bola, você fala assim, não vai. Aí que você vai conhecer o caráter do seu filho. Moisés recebeu um não de Deus e permaneceu fiel. Paulo recebeu um não de Deus e permaneceu fiel. E nós, quando nós recebemos o não de Deus, qual é a nossa atitude? Diga, Cleide. Por que eu tenho aqui 31:18 de Êxodo? Porque lá diz que Deus escreveu com sua própria mão, seu próprio dedo. É para fazer os links, né, na hora de um estudo bíblico, a pessoa pode dizer, mas foi Moisés que escreveu. Não, não, não. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. Vai lá em Êxodo 31:18. Aí a pessoa continua, vai acompanhar e ver, né? Muito bem. Versículo 33. Deus falou, vocês ouviram? Moisés está falando o tempo todo. Deus falou, Deus falou. Versículo 36. Ouviste as suas palavras no meio do fogo, e isso vai se repetindo, aí depois ele vai descrever outras situações, e aqui eu repito, nós, com esse capítulo 4, podemos dizer com certeza que aquela geração que saiu do Egito ouviu a voz de Deus. Então, o nosso Deus, claro, é um Deus que fala.
Não esqueça que no versículo 3 vai fazer uma referência a Baal-Peor, e lá morreram 24 mil pessoas. Nós já estudamos sobre isso. Foi um momento terrível para aquela geração que tinha saído lá do Egito, que lamentavelmente decidiu não fazer a vontade do Senhor. Capítulo 5, versículo 4, Moisés diz: o Senhor falou com vocês face a face. Lembre-se, não esqueça, Domingas, eles não viram figura nenhuma, só ouviram a voz. Também amo você. E o fogo e as manifestações que Deus permitiu. Versículo 6, aí Deus vai repetir, né? Moisés vai reescrever os mandamentos. E aqui no versículo 6 ele diz: eu sou o Senhor. Deus disse isso. Então presta atenção. As 3 mensagens angélicas vão abordar Cristo como... Presta atenção agora. Olha para mim. Vai abordar Cristo como Criador, como Senhor e como Salvador. Quando você pega os 10 mandamentos, você encontra isso. Eu sou o Senhor. Então, quem é o meu Senhor? Deus. Não é o Egito, não é Babilônia. O meu Senhor é Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ele está dizendo para mim, eu sou o seu Salvador. E quando você lê o 4º mandamento, ele fala que ele criou, ele é o nosso Criador. Então, Cristo é Criador, Salvador e Senhor. Esses três títulos você encontra também nas 3 mensagens angélicas. Cristo é nosso Senhor, ele é nosso Salvador, ele é nosso Criador. Nayara fez uma pergunta. Depois você lê, por favor, Cleide. Muito bem. De novo, nós temos no versículo 14, falando sobre o 7º dia, que aqui é uma referência aqui ao sábado. Nós estudamos isso quando nós estávamos em Gênesis capítulo 2, que lá fala 7º dia. Aí, quando você vai para Êxodo capítulo 20, diz que o 7º dia é o sábado. E quando você vai para Êxodo 31, 18, diz que Deus escreveu com seu dedo. E aqui, Deuteronômio 4, 5, Moisés diz que nós ouvimos. Na viagem que nós fizemos com nossos irmãos hebreus, nós ouvimos Deus falar. Ele escrevendo e falando. Olha que coisa. Já pensou? Você está aqui na família Emanuel e de repente você abre a tela e o anjo do Senhor está falando para vocês, falando para mim, ou em algum momento? Existe algo melhor do que isso? A semana passada uma pessoa me fez uma pergunta. Ela falou para mim assim, Có, o que você gostaria de que acontecesse na sua vida? E aí eu lembrei de uma explicação que o nosso pastor, que eu amo muito, Rodrigo Silva, fez outro dia, falando sobre a conversa de Deus com Jó. E aí, Elô, ele fala assim, que Deus chamou Jó para dar uma volta, como se fosse numa lambreta, numa motoca velha. Eu falei, rapaz, se eu tivesse hoje condições e Deus chegasse para mim e falou assim, Coragem, você quer viver mais 50 anos ou você quer passar comigo 30 minutos e depois viver mais alguns anos? Eu dizia, Deus, o senhor ainda me fez essa pergunta? Eu quero conversar com o senhor 30 minutos, como eu converso com meu filho, converso com minha esposa. Eu quero lhe fazer tanta pergunta. São perguntas da Bíblia, de algumas pessoas também. E depois só vê o que o senhor faz. Se eu me garantir na salvação, eu estou no lucro. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Não tem coisa melhor. A necessidade que nós temos, Cleide, é justamente de ouvir a voz de Deus. Por que a gente é maluco? Assiste série aí, faz maratona de série, um bocado de loucura, porque a gente tem a necessidade do divino. E como nós queremos, como um amigo meu, eu tenho um amigo que é interessante, o sonho dele é ouvir a voz de Deus audível, como vocês estão ouvindo a minha, né? Eu falei, moço, a Bíblia está aí para isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Quero. Lê a Bíblia em voz alta, ou peça alguém para ler para você, que aí você vai estar ouvindo a voz de Deus. Pelo menos a letra, aquilo que está escrito, é a inspiração divina. E aí, se Cleide falar assim, ó, eu ouvi a voz de Deus, ele pergunta, como você conseguiu, Cleide? Aí, Cleide, um exemplo, viu, gente? Eu coloquei um copo de água em cima da TV. Cleide, ele vai fazer isso exatamente como você fez. Dada a angústia que ele tem para ouvir a voz de Deus. Eu já disse, cuidado, você tem que ter paciência, porque é Deus que é soberano que vai escolher. Pode acontecer de você viver sua vida toda e você não ter essa intimidade que você quer ter. Deus vai falar ao seu coração, através da palavra, do espírito de profecia, através da natureza e etc. Não se frustre, porque a grande frustração dele é que ele fala, todo mundo ouve o Espírito Santo, eu não ouço. Percebeu? Eu falo, o Espírito fala com você. Tenha paciência, porque Deus vai se revelar a você como Ele quer, não é como você quer. E aqui no versículo 22, voltando para o conteúdo, diz assim, essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação. Presta atenção, hein?
Que aqui vem um segredo, irmã Joelma. E aí o que acontece, Elô? Veio o 22, eu vou tentar resumir o máximo possível. 23, e sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, ou seja, quando tudo aquilo estava acontecendo, Cleide, olha o que aconteceu. Todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos se reuniram e me chamaram e disseram, Moisés, e eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e esse homem permanece vivo. Às vezes você é um leitor superficial, você não prestou atenção na profundidade disso aqui, Marizinha. Presta atenção. E ele diz assim, agora, pois, por que nós precisamos morrer? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Olha que bobeira. Ô Moisés, porque quem há em toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Faça um favor, Moisés. Chega tu e tu vai lá e ouve o que Deus disser, o que o nosso Senhor, nosso Deus, vai te dizer, e tu nos dirá tudo o que o Senhor disse para você. E assim nós ouviremos você e cumpriremos o que Deus mandou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, Gracinha? Na hora em que Deus falou, os anciãos, os anciãos os nossos pais se reuniram e falaram assim, Moisés, faça o favor, vai lá e fala com Deus para ele não falar mais conosco. Agora ele fala com você e você traz a mensagem para a gente, porque nós ficamos com medo de morrer. Percebeu o que o pecado faz? Só, Cleide, que eu entendo eles. Porque vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis? Quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos no jardim, tive medo. Percebeu? E o que Deus quer não é que nós tenhamos medo dele, que nós tenhamos temor, respeito. A Bíblia vai dizer ainda na sequência, Moisés falou 31, presta atenção, para vocês obedecerem os mandamentos, os estatutos e os juízos. E aí entra o capítulo 6, rapidamente, e eu leio os versículos que eu grifei aqui. Versículo 5, versículo 4, ouve Israel, de novo, tá vendo? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Você já viu isso no Novo Testamento? Mateus 22, 37. Percebe? Ela fala, Jesus repetindo aquilo que está no Velho Testamento. Versículo 9. E escreverás nos umbrais das tuas casas, por sinal. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Lembra o que Deus pediu lá em Êxodo capítulo 12? Sacrifica o cordeiro e coloque nos umbrais das suas portas o sangue do cordeiro. E a Bíblia vai descrever no livro do Apocalipse que nós seremos selados também com o selo. É o Espírito que sela. E o selo, nós sabemos, é o próprio Deus que vai definir. Aqueles que querem, por escolha minha, eu serei selado como obediente a Deus e aos seus mandamentos, ou, infelizmente, como inimigo de Deus. Versículo 13. O Senhor Deus temerás, e só a ele servirás. Quem foi que disse isso no Novo Testamento? Lembra, não? Uma pessoa. Quem foi? Jesus dizendo para Satanás. Exatamente. Então, Jesus estava fazendo o quê? Citando Deuteronômio, capítulo 6. Agora tem um detalhe. Você sabia que os nossos irmãos denominacionais não sabem disso? E você, adventista, precisa saber, porque na hora que você mostrar para ele, ele vai ficar em choque, porque ele não conhece o Velho Testamento. Versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Quem disse isso? Jesus. Exatamente. Está em Mateus 4, 7. Então, quando Jesus foi tentado, ele não inventou nada novo. Ele citou exatamente o que estava escrito. Será que isso não é uma dica de Jesus para mim e para você? O meu amigo que quer desesperadamente ouvir de forma audível a voz de Deus, que a palavra de Deus é justamente isso que nós temos na mão, a Bíblia. E é assim que nós ouvimos a voz de Deus, ao estudarmos a Bíblia, o Espírito vai trabalhando em nosso coração e transformando nosso caráter. Capítulo 7, a Bíblia vai... Deus continua orientando a Moisés, diz assim, o Senhor teu Deus, versículo 2, e o Senhor teu Deus, quando estiver dado diante de ti para ferir aquelas nações dos amoreus, cananeus, etc., totalmente vai destruir,
não faça aliança com eles, não tenha piedade deles. Versículo 5, derrube os altares, quebre as estátuas, corta os bosques, queima tudo no fogo, as suas imagens de esculturas. Versículo 8, vocês não estão lá porque vocês são bons, não, é porque o Senhor vos ama. Aí, mais à frente, vem o versículo 13 dizendo que Deus vai abençoar o fruto da terra, o grão, o mosto, o azeite, as vacas, os rebanhos, tudo vai ser abençoado por Deus, ou seja, bênçãos patrimoniais. Versículo 22, Deus não vai lançar aquelas nações de vez, mas pouco a pouco. Por quê? Porque para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Versículo 25, destrua completamente as imagens dos seus deuses, queime no fogo a prata, o ouro, não cobice nada, não tome nada para você, para que não seja laço na sua vida. Versículo 26, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. Você não vai pegar nada. Sabe quem estava ouvindo essa mensagem? Acã. E mais à frente, nós vamos descobrir que, infelizmente, ele não obedeceu aquilo que Deus determinou. Pedro, você tem um minuto. Tá fechado o áudio. Foi eu que fechei o áudio dele. Pode abrir, Pedrinho. Coelho, Oi. a pergunta que a Naya ela fez é que Deus escreveu pela segunda vez as tábuas do mandamento. E entregou a Moisés. Escreveu, Pedrinho. Ele escreveu uma vez, Moisés desceu, ficou chateado com o povo, porque o povo já tinha quebrado a lei, foi quebrado tudo. Deus falou, lava 2 pedras, amigão, sobe de novo, 40 dias de jejum, fica aqui perto de mim, e eu vou escrever de novo. E aí aconteceu de Moisés subir e Deus entregar nas suas mãos aquilo que o povo já tinha ouvido ele falar. Olha só, eu vi que Nai fez uma pergunta, mas quem prega hoje Foi essa a pergunta que Foi ela essa fez. pergunta que ela fez. Obrigado, obrigado. A pergunta dela é inteligente, Cleide, eu vou repetir. Moisés não tocou nos 10 mandamentos. Pelo amor de Deus. Deus escreveu. Não sou eu que estou falando. Por favor, Cleide, leia Êxodo 31:18, para a gente não ficar com dúvida, hein? Êxodo 31:18. Como sempre, eu não respondo nada. É a Bíblia que responde e o Espírito profecia. Ok? Minha opinião aqui é irrelevante. A propósito, eu não tenho opinião quando a Bíblia está aí. O que está escrito, escrito está. Não requer nenhuma interpretação da minha parte, e sim citá-la como fez Jesus quando esteve no deserto e em várias outras ocasiões. Por favor, Cleide, Êxodo 31:18. Quem escreveu os mandamentos? Nas pedras. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Quem vai pregar é o nosso querido Eu oro por quem? o nosso querido pastor Celso, o irmão de Eita, glória, nós temos um pastor aqui, eu estou numa ousadia danada, hein, pastor? Falando de Bíblia aqui com um teólogo, um leigo, pastor, é brincadeira. Isso me encanta, isso me encanta. Vamos orar, pastorzão, vamos orar. Vamos. Maravilhoso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a tua voz através da tua palavra e tendo a oportunidade de desfrutar da alegria, Senhor, de ter a Bíblia em nossas mãos e ainda em liberdade poder estudar, conversar com nossos amigos e permitir que o seu Espírito fale aos nossos corações. Nesse instante, nós temos o pastor Celso, nós sabemos que ele é teu ungido, teu filho, teu instrumento, certamente já teve contato com inspiração e nesse momento nós te suplicamos por misericórdia as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações através do pastor Celso e certamente falará iluminado por ti, mas nós precisamos, Espírito Santo, da mesma iluminação para que haja transformações em nossos corações. Nos abençoe e nos ajude para que nós possamos ouvir
e ser bem-aventurado duplamente, porque bem-aventurados são os que ouvem e também os que praticam. Nós te agradecemos e te pedimos, esteja conosco, abençoe toda a família Emanuel, ao pastor Celso e sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. O clamor será 10 dias e o ano inteiro em oração, para pedir do Santo Espírito mudança e transformação. Se incline a nós, ó Deus, para nossa prece escutar, pois necessitamos sentir teu poder a nos guiar. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Precisamos orar e buscar de uma maneira intensa, para o caráter ser moldado através de sua presença. Receber o Santo Espírito é a maior necessidade, e Deus deseja derramar sobre toda a humanidade. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, buscando reavivamento e sua vinda com fervor. Pois a sua vinda é certa, como é certo amanhecer, e como chuva descerá a nos regar e nos encher. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Amém. Querido pastor. Feliz ano novo, pastor, viu? Feliz ano novo. Tem um tempinho que a gente não se vê. É um prazer tê-lo aqui, pastor. É uma emoção, realmente. Ele é pastor Celso, da família Emanuel. Seja bem-vindo e aconselho a palavra, viu? Deus te abençoe. Amém. Feliz ano novo, irmã Cleide. Feliz ano com Jesus para todos os meus irmãos, viu? Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de vocês, especialmente essa que tem sido a bênção que temos buscado tanto e tão frequentemente. Nós desejamos tanto que Deus nos envie seu Espírito, isso é uma bênção, né? Deus seja louvado. Estamos em 10 dias muito especiais, né?
A igreja ao redor do mundo está clamando. A igreja ao redor do mundo está orando. E a gente somar a essa igreja que ao redor do mundo clama, ora e pede, suplica. Uau! Eu entendo que nós vamos, sem dúvida nenhuma, experimentar a bênção que Deus tem para nós. Alguém está dizendo aí que o áudio está um pouco baixo. Deixa eu ver aqui, com o meu aqui supostamente está pleno. Não sei onde que eu iria aqui para melhorar o meu áudio. Aqui Talvez tá bom, pastor. Também tá bom, também. Tá saindo bem aí? Tá. Tá ok? Maravilha. Vamos ver aqui, então se vai melhorar aí, beleza? Eu vou tentar impostar um pouco mais aqui, um pouco mais de volume, para ver se a gente chega a todos aí, tá bom? A irmã Nayara diz que está muito baixo. Irmã, aumenta o seu volume um pouquinho no seu celular, para ver se fica tudo bem, irmã Nayara. Talvez, meu pastor, já tenha recebido alguma mensagem, algum telefonema e ficou baixo. Então tem que sair na área e voltar de novo. Isso. A gente espera a senhora sair e voltar, porque a senhora não pode perder a bênção. Tá bem, irmã? Vai lá, por gentileza. Sai aí rapidinho, volta rapidinho. E nós já estamos... Olha aí, agora já ficou bom. Eita glória, bênção, sim? Amados, Deus seja louvado pelo movimento de vocês também em se engajar nessa busca, nesse projeto. Irmã Cleide, obrigado por esse carinho, a parceria de sempre, viu? Estou aqui, sempre que precisar, a gente vai estar aqui à disposição. A irmã Cleide me disse, vamos com o tema número 8, viu, pastor? O tema número 8. Hoje é o 8º dia, onde nós estamos buscando do Senhor a promessa. E essa semana que a gente já vai fechando a semana hoje então com esse tema, né, 8 dias já, quinta-feira, né, aí a gente tem buscado conhecer um pouco mais, não somente a pessoa do Espírito Santo, como foi nos apresentado no primeiro tema, mas também no segundo tema falou a respeito da maior promessa para esse tempo. Né? Deus deseja nos dar aquilo que Ele prometeu. E eu gosto de Deus porque Ele é fiel, extraordinário, né, irmã Miriam? Extraordinário, Deus é fiel. E aquilo que Ele prometeu, diz o livro de Deuteronômio, o irmão Coragio estava dizendo aí, irmão Deuteronômio, irmão, lá no livro de Deuteronômio diz que nenhuma das promessas do Senhor ficou sem cumprir com o seu povo lá, e não vai ficar sem cumprir conosco aqui agora, tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, tá? Então, Deus vai impartir dons. Eu gosto dessa maneira como Deus vai fazendo, assim, de maneira paulatina, para que a sua igreja vá crescendo, para que a sua igreja vá se fortalecendo. Deus vai dando dons a todos aqueles que chegam à igreja. Sim, Ele vai distribuindo dons, Ele vai dando os frutos. E agora nós chegamos desde ontem para o tema de hoje. Nós vamos ver o tema das condições para receber o Espírito Santo. Sim, eu vou me demorar no que tem que ver com a transição do tema de ontem para o tema de hoje, para que a gente possa desfrutar e entender o que Deus quer nos dar, tá bom? O que Deus quer nos dar. No tema de ontem, a gente falou, a gente estudou o tema e a gente viu que são as condições para receber o Espírito Santo. Agora veja, vamos pensar assim, né? Vamos pensar na criação de Deus, em tudo que Deus fez, em tudo que Deus tem, como um grande Lego. Vamos pensar no universo como um grande Lego. Quem é que sustenta tudo isso? Deus é a peça principal do Lego. É Ele que sustenta todo o Lego que está montado em cima, certo? Então, por isso que Mateus 6, versículo 33, vai dizer que é Deus primeiro. Agora veja, Deus como Criador, Ele sustenta tudo que Ele criou. Sim? Deus sustenta tudo que Ele criou e sem Ele o mundo deixaria de existir. A gente tem isso muito claro, certo? Vamos a um segundo pensamento para a gente entender isso. Nós vamos orar então em seguida pelo tema de hoje.
E o Espírito Santo para a vida do cristão é o que o Deus Criador é para o mundo. Deus sustenta o mundo, e eu gosto do Salmo quando diz que Deus sustenta assim na palma da sua mão, olha que extraordinário, né? Então, assim como vamos pensar no grande Lego, a peça principal do Lego é Deus sustentando todo o resto do Lego, sim? E a gente tem que entender que o Espírito Santo é para a vida do cristão aquilo que Deus, como Criador, é para o mundo. Sem o Espírito Santo, o cristão nunca, jamais teria nascido de novo. Sem ele, sem sua influência, sem sua santificação, a gente não conseguiria avançar na caminhada espiritual. Sim, é por isso que a gente necessita que ele esteja sempre presente, certo? A nossa vida espiritual, sem a presença contínua do Espírito Santo, voltaria à morte. Voltaria à morte. Aí Paulo vai escrever dizendo assim, ó, é que na verdade as pessoas que não têm vida espiritual, elas estão mortas nos seus pecados. Sim? E o Espírito Santo é o que vem para nos dar vida. Sim? E a gente precisa seguir nessa busca. A plenitude do Espírito Santo é aquilo que a gente vai chamar de causa e efeito. A gente vai dizer aqui que é o efeito, é o resultado. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, coloque sua cabecinha aí no ombro de Jesus. Vamos falar com Ele. Querido Deus, maravilhoso Papai do céu, aqui fora, aqui está chovendo lindo, Senhor. O Senhor está derramando a chuva sobre o que está plantado bem aqui fora. E sabe, Senhor, quando a gente olha para a origem da sua igreja, o Senhor semeou o fruto e o Senhor enviou o seu Espírito para que pudesse então germinar a semente da igreja. E nós somos frutos desta igreja. Ao redor do mundo está o teu povo clamando pelo teu Espírito. Necessitamos da plenitude do teu Espírito para completar a missão, para amadurecer o fruto. E vamos ver o Senhor chegar para nos buscar. Sela-nos, ó Deus, com o selo do teu Espírito para o dia da redenção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, ainda que ontem a gente tenha falado um pouco sobre as condições para receber essa plenitude do Espírito Santo, ontem nós vimos, vou repetir, as condições para receber o Espírito, e agora a gente precisa pensar que Deus quer nos dar o seu Espírito, mas Deus também precisa que a gente entenda, né? Porque há aí pelo menos três situações a partir de um texto que você conhece de memória. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar assim, ó. O que nós mais queremos é a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho certeza que seja os nossos irmãos na sala 57, seja as salas que surgiram a partir da sala 57, olha que extraordinário, todos nós estamos na mesma busca. Eu estou estudando um livro de Edwin Palmer, chamado El Espírito Santo. El Espírito Santo. E eu estou descobrindo coisa extraordinária que tanto tempo que eu leio sobre o Espírito Santo, tanto tempo que eu estudo, e eu estou descobrindo umas coisas ali extraordinárias sobre como Deus, em sua misericórdia, através do Espírito Santo, cuida, né, desse mundo, daqueles que já são regenerados pelo Espírito e aqueles que ainda não são. Agora, nota que é interessante, todos nós queremos o Espírito Santo. E é interessante porque esse texto de Lucas capítulo 9, vou pegar aqui a minha Bíblia,
Lucas, capítulo de número 9, capítulo 11, versículo 9, diz assim: por isso vos digo, Jesus, orientando os seus discípulos a orar, ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu vou tomar esse texto e eu vou tomar o texto de Efésios, que está na leitura de hoje. Eu imagino que aqui vários de nós já tomamos esse guia, tomamos o guia hoje e nós estudamos esse guia hoje. Eu imagino que pela manhã todos nós nos debruçamos sobre essa maior sede nossa, que é receber a plenitude do Espírito Santo. Agora veja, se a gente pega esse texto de Lucas e a gente pega aqui agora o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19, diz assim: peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Eu gosto de como Paulo aborda esse assunto nesse texto, é extraordinário. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude do Espírito. Amados, nós só vamos chegar a ficar cheios do Espírito, sim, quando a gente entender, quando a gente compreender, primeiro, o que nós estamos buscando. Sim? Pedir, todo mundo pede. Tem um monte de gente pedindo, mas as pessoas nem sabem em realidade o que estão pedindo. E tampouco as pessoas têm a persistência de seguir esperando pela bênção. Tem muita gente que vai desistindo pelo caminho, né? Agora veja, a Bíblia vai nos dizer que é possível experimentar essa plenitude. Paulo nos está dizendo isso aqui no livro de Efésios. Paulo nos está dizendo aqui que é possível experimentar a plenitude do Espírito Santo. Se é uma promessa e se é essa possibilidade real, nós precisamos experimentá-la. Aqui vai apresentar 2 motivos de oração que vamos guardar ali para o finalzinho, tá bom? A gente precisa orar para que a nossa vida seja cheia, sim, para que a nossa vida seja plena, e nós precisamos então de uma vida de amor dedicada à missão que Deus nos entregou. Eu queria pedir para a gente guardar isso para daqui a pouquinho, porque eu queria que nós pudéssemos pensar juntos aqui agora. Eu vou tomar um par de ideias e você vai me ajudar a compreender, certo? Com um pouco mais de perspicácia. Vamos lá. Eu não sei quem se lembra daquele tempo que a gente buscava trabalho nas páginas do jornal. Sim? A gente abria, comprava um jornal, não sei se a minha irmã Anitta anda por aí. A gente no domingo, a gente comprava o jornal cedinho. E a gente ficava olhando aquela sessão de oferta de trabalho, e a gente ficava buscando ali uma oportunidade de trabalho que não precisasse trabalhar no sábado. Pensa numa luta grande, certo? Agora veja que é interessante, a gente precisava ligar e a gente ligava, sabe? A gente ou mandava e-mail, certo? E esse era o ponto de partida. Você tinha que entrar em contato, alguns pediam e-mail, né, irmão Pedro? Alguns pediam e-mail, a gente mandava o e-mail, a gente ligava, e naquela época a gente nem tinha esses aparelhos como a gente tem agora, era aquele telefone fixo.
E a gente corria atrás dessas oportunidades, ligava e entrava numa fila contínua de espera. Sim. A irmã disse que aqui em Curitiba era a tribuna do povo. E era assim que a gente fazia, né? Em busca daquilo que a gente queria. Esse era o primeiro passo para buscar a oportunidade de trabalho. Só que olha só, quando você quer buscar alguma coisa, vamos pensar nesse mundo de hoje, onde existe tanta fraude, onde existe tanta falsidade por aí, que as pessoas criam tantas empresas laranja, onde as pessoas estão defraudando tantas pessoas de boa fé, sim? Tanta gente de má fé usurpando aqueles que têm boa fé. Tem demais por aí na internet, você está pragado para as pessoas recolherem dados pessoais dos outros. Agora veja, só que aí você tem que ir na internet, você tem que pesquisar sobre essa empresa, você tem que ver se ela é uma empresa verdadeira mesmo. Sim? Você vai lá no Google, você vai pesquisar, você vai no Instagram, você vai na rede social, vai buscar se isso é verdadeiro ou não. Agora veja, vamos pensar, depois que a gente fazia isso de ligar lá para a empresa, de marcar horário e tudo, sim? A gente agora tinha que sair na segunda-feira, deslocar na segunda-feira, tomar aquele ônibus extraordinariamente lotado, sim? E a gente queria estar lá como os primeiros da fila. E a gente sentava ou ficava naquela fila horas, esperando ser atendido para receber, muitas vezes, um não. Sabe o que eu quero ilustrar com isso? Eu acho que pedir é mais ou menos esse primeiro contato, sabe? Pedir é essa primeira ação que a gente faz de bater na porta de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero tanto que o Senhor me conceda essa promessa do Teu Espírito Santo, essa que a gente estudou no segundo dia. Sabe, a gente vai pedir, só que não basta pedir. Tem uma outra ação que a gente precisa fazer, que é compreender o que a gente está querendo. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. É por isso que a gente tem que estudar outros livros, vamos buscar o Espírito de Profecia. Vamos ler um livro como o de Leroy Froom. Eu tenho esse livrinho por aqui, Leroy Froom, está ali em cima. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Por que nós queremos o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Vamos compreender aquele que nós estamos buscando, sabe? Precisa ter essa proatividade para estudar, para investigar, para entender quem é a pessoa do Espírito Santo e o que ele pode fazer na nossa vida e através de nós. E eu acho interessante como Jesus usa três verbos de ação: pedir, buscar e bater, porque olha só, depois de eu buscar, depois de eu investigar, depois de eu entender quem é o Espírito Santo, agora eu preciso sentar-me na confiança e na persistência da espera. Por que a gente precisa orar todos os dias? Vamos pensar aqui na sala Emanuel. Vamos pensar nesse grupo aqui, tá? Por que a gente está orando todos os dias por isso, irmãos? Será que a gente precisa juntar mais gente para impressionar o coração de Deus, para girar a chave na mente de Deus, para que Ele nos dê o Espírito Santo? Não é isso. A persistência em orar, sabe, esse bater agora, sabe, porque olha só, a gente precisa passar um tempo entendendo que nós precisamos desta promessa. E quanto mais tempo você passa orando, não é que você vai amolecer o coração de Deus. Deus não tem um coração duro. A Bíblia diz que nós, os pecadores, temos o coração duro. Não é Deus quem tem. Então, quando você passa tempo orando por uma promessa, quando você passa tempo orando por um pedido, não é para preparar o coração de Deus, é para preparar o seu coração. Quando eu passo tempo orando, um dia, uma semana, jejum e oração, e tempo, e meses e ano, quem está sendo preparado é o meu coração, não é o coração de Deus.
Isso a gente precisa ter muito claro, sabe? É como aquela entrevista de emprego. Vamos voltar lá? Vamos lá? Sabe, você ia para a fila e depois, quando você tinha a oportunidade de entrar, no prédio, ia para uma sala e tinha umas cadeiras e você ficava ali esperando até que chegasse a oportunidade da entrevista. E eu penso, e a gente queria tanto um emprego, não queria? A gente queria tanta oportunidade de trabalhar. E a gente ficava ali de manhã até meio-dia. Sim? A gente ficava ali, amigão, só na água mesmo. Só na espera. E hoje nós já não temos a mesma disposição para as coisas espirituais. A gente entra nessa fila da petição, a gente entra nessa fila da busca, a gente entra nessa fila da porta de Deus para bater e dizer: Deus, eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. Uau, quantos irmãos já deixaram a porta? Mas a gente quer a plenitude. Agora veja, a plenitude é resultado desse passo a passo aqui, ó. A plenitude ele é resultado de eu sair desse ponto de partida, sabe? De eu pedir a Deus e de eu buscar, de eu conhecer, entender qual é a obra do Espírito Santo na minha vida. E então eu vou passar agora um tempo, sabe, orando a Deus, porque eu preciso que o meu coração seja preparado para receber essa bênção. Enquanto eu não for preparado, eu não vou receber. Isso a gente precisa entender. Olha só, esse nosso guia dos 10 dias traz algo aqui muito interessante quando diz assim, ó, para que sejamos cheios do Espírito Santo. A gente precisa entender uma coisa. A gente às vezes vai ser provado mesmo. Eu acho que a prova começa aqui nessa espera, sabe? A prova começa aqui, irmã Cleide. Começa aqui, irmão Pedro. A gente precisa esperar. Nós não nascemos prontos. A gente precisa destronar o eu. A gente precisa descer o pedestal do orgulho. E veja, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quanto mais severamente ela é testada e provada, mais claramente demonstra ser representante de Cristo. Então a gente precisa pensar que as provações que a gente tem vivido, olha que oportunidade tremenda da gente representar o Senhor. A paz que habita o ser, ela é vista no semblante. Uau, isso aqui é extraordinário. Você vai andar por aí, irmã Nerjane, as pessoas vão perguntar: o que você tem de diferente, irmã? Por que você é assim, irmã Graziele? Por que você é assim? Sabe por que as pessoas vão perguntar, amados? Porque essa paz que habita o ser de quem está nessa busca, de quem está nesse contato, de quem está vivendo essa experiência, sabe, isso vai ser vista no rosto, no semblante da pessoa, nas palavras, nas ações. Ei, eu estou trabalhando aqui num colégio, um colégio interno, eu lido com os adolescentes todos os dias, e tem um dia que eu não tenho paciência com os muchachos, e isso me entristece, sabe? Eu oro de manhã, eu oro por eles, eu oro por mim, e às vezes o cansaço, o esgotamento faz com que a gente perde essa noção de que eu estou ali para representar a Cristo.
As palavras, os atos, as expressões, elas precisam dizer de quem somos. Eu não creio que já recebemos a plenitude. Eu creio, como diz a profeta do Senhor, ela diz assim, Deus está derramando gotas do Espírito. Deus está derramando o Espírito em alguns lugares, em algumas pessoas. Quando chegar a plenitude, amados, uau! Vamos sacudir esse mundo em nome de Jesus. O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e se fala. Viu, irmão Marçal? A gente precisa ter isso claro. Tudo que você diz, tudo que você fala, onde você vai, as pessoas vão perceber que o nome de Jesus está sendo escrito ali em tudo que você faz. A vida cristã, ela vai ser modificada. Não melhorada. Diz a palavra da profeta, né? A vida cristã, ela vai ser, na verdade, a nossa vida pessoal, ela não vai só passar por um melhoramento, ela vai ser transformada. Então a gente precisa entender isso. E eu acho que isso aqui é possível à medida que a gente está esperando, à medida que a gente está buscando, à medida que a gente está buscando a santificação. Isso aqui vai acontecer, essa transformação, ela vai ser modificada, ela não vai ser somente melhorada. Certo? E ela só é possível através da atuação eficaz do Espírito Santo. É a atuação eficaz do Espírito. A gente precisa ter isso bem claro, bastante claro. E eu queria já ir para os finalmente aqui. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração. Esse livro que eu estou lendo, ele fala de como Deus, ele fala da graça salvífica e da graça comum. E eu achei muito legal isso, de como o Espírito Santo atua na graça comum em quem não é transformado, mas o Espírito lhes dá dons, lhes dá habilidades, o Espírito lhes dá capacidades para ser músicos, para ser artistas, para ser médicos, para ser cientistas, para ser um monte de coisa. Aí ele vai dizer assim, esse autor Palmer, ele vai dizer assim, e o Espírito Santo exerce na graça comum com todos os homens para dar a eles esses benefícios. E ele volta a repetir, da graça comum. Mas ele diz que aqueles que recebem a graça salvadora, que aceita a graça salvadora, é outro estágio, é outro nível. Olha que coisa mais fantástica isso, né? E, inclusive ele vai dizer que aqueles recebem a graça comum e são refreadas as maldades do coração deles. Agora veja, vamos tomar então a graça salvadora aqui, como diz Palmer, quando o Espírito de Deus toma posse do coração desse que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ele transforma essa vida. Os pensamentos pecaminosos são agora refreados, são afastados, e as más ações a gente começa então a renunciar. A gente vai renunciando, a gente vai deixando de lado. Nós não estamos prontos, a nossa natureza segue pecaminosa. A gente precisa vigiar todos os dias. Aquele que está em pé, se lembra? Então, a gente precisa vigiar todos os dias, certo? Mas veja, o amor, a humildade, a paz vai ocupar agora o lugar daquilo que é fruto da carne. Sim, o amor, a humildade, a paz vai ocupar o lugar dos frutos da carne. Ira, inveja, contenda, vai apresentar aqui o tema de hoje de uma maneira tão extraordinária isso. A alegria substitui a tristeza, o fardo, sabe, o rosto reflete a luz do céu.
Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestes. Ninguém vê. Mas a gente passa a viver isso. A gente passa a viver isso. Termino dizendo assim: as bênçãos vêm, ou a bênção da plenitude do Espírito virá quando? Pela fé. O coração se entrega a Deus. Então, aquele poder que ninguém consegue ver cria um novo ser, a imagem de Deus. O profeta do Senhor escreve isso lá, no Desejado de Todas as Nações. Termino dizendo assim, eu acho que isso aqui volta a gente para aquela ideia primária. Diz assim, ó, a plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor, reconhecendo que a experiência espiritual de ontem, por mais profundo que tenha sido, precisa ser renovada constantemente. A busca não é um evento isolado, ele é um processo contínuo e progressivo. Por isso você vai ter que seguir pedindo, buscando e batendo. Porque é um processo contínuo. E o processo é contínuo porque o nosso coração, diz o profeta Jeremias, é mais enganoso que todas as coisas. Não sei se você capta, certo? Mas o nosso coração, ele é tão enganoso a tal ponto que o Senhor precisa que a gente passe por essa experiência contínua de busca, sabe? A gente precisa buscar, bater, realmente esperar, porque se não for assim, a gente começa até a se sentir melhor, mais importante, e a gente volta a subir de novo o pedestal, sabe? Isso precisa ser pensado um par de vezes. Amados, a transformação que a plenitude do Espírito Santo trará à nossa vida, essa é uma obra profunda, esta é uma obra silenciosa, mas essa é uma obra que torna evidente os frutos do Espírito. E não tem um lugar melhor para a gente avaliar se nós estamos tendo frutos ou não, os frutos do Espírito me refiro. Se nós estamos já tendo frutos ou não, do que em casa e no trabalho. São dois lugares onde você vai notar se você realmente já está tendo os frutos do Espírito ou não. Em casa, no trabalho, sim, porque é aí aonde precisamos nos encontrar, é aí onde a gente se encontra com a gente mesmo, sabe? É aí onde a gente se acha, é aí onde a gente se vê. Repito aquela ideia da origem. Nós podemos orar pelo reavivamento. Não está errado orar pelo reavivamento. Agora, a gente precisa, além de orar pelo reavivamento, orar pela plenitude do Espírito, a gente precisa orar pelo derramamento do Espírito Santo, tá? Porque o derramamento do Espírito Santo, ele é, na verdade, a causa, sabe? É a causa. O reavivamento será o efeito. E a gente precisa experimentar isso. A gente precisa entender estas condições que Deus coloca diante de nós. E Ele diz, filhão, você precisa começar a fazer o seguinte, pedindo. Mas além de pedir, você precisa buscar, ler, conhecer, sabe? Entenda qual é a obra que Deus quer fazer em você e através de você, com o Espírito Santo que você está pedindo. Porque senão a gente passa a viver a experiência daquelas pessoas que dizem, olha, eu já tenho o batismo do Espírito Santo, mas vivo como vivem. Sim. E não tem compromisso com a salvação dos outros. E por último, o Senhor diz assim, olha, você precisa trabalhar essa sua mente, esse seu caráter. Isso não é uma ação sua, inclusive, essa é uma ação que o Espírito mesmo vai fazer. Enquanto nós estamos batendo a porta, enquanto nós esperamos, Deus vai moldar a nossa vida e o nosso caráter, amados.
Que Deus nos abençoe, né? Para que a gente desfrute essa experiência grande e profunda. 2 motivos de oração, né, irmã Cleide? Eu espero ter contribuído através desse tema com a sua vida pessoal, individual e coletiva, né, nós como igreja. Eu espero que eu tenha podido contribuir, porque para mim foi muito relevante. E eu penso que o que foi relevante para mim pode ser para ti também, por isso eu compartilhei. Motivos de oração. Vamos orar para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. E segundo, nós vamos orar para que a plenitude do Espírito nos leve a uma vida de amor e dedicação à causa do Senhor. Sim, esses são os 2 motivos que apresenta o tema de hoje. Nós já oramos por isso pela manhã, vamos orar de novo? Vamos. Amado Deus, precioso Papai do céu, grandioso Espírito Santo, o livro de Jó diz que é o Senhor quem restaura a terra. E eu tenho certeza que se o Senhor restaura a terra, o Senhor também pode restaurar a nossa vida pessoal. Estamos aqui na sua presença. Estamos aqui invocando o nome do Senhor. Estamos aqui reconhecendo que sem Ti nós somos meramente pó. Pai Santo, maravilhoso Salvador Jesus, nosso mentor Espírito Santo, como carecemos de ter uma vida transformada, e isso, ó Deus, só será possível quando a gente entender que a nossa vida só é vivida espiritualmente de mãos dadas com o Senhor. Por isso nos tome, nos abençoe, tira de nós tudo aquilo que tem impedido a obra do Teu Espírito, Senhor. Nós te autorizamos, Senhor, entra na nossa vida, tira de nós o que tem impedido a plenitude do Teu Espírito. Sejam nossas inclinações, seja o nosso eu, sejam vícios, quaisquer que sejam estas coisas, ó Deus, que têm impedido, nós te suplicamos e te autorizamos, nós te dizemos, Senhor, não queremos mais a experiência de uma vida egoísta, não queremos mais essa experiência de coisas que nos separam do Senhor, nós queremos viver contigo, nós queremos ser teus, nós queremos a plenitude do teu Espírito. Como anelamos, Senhor, que a tua igreja seja cheia do Espírito, que os cristãos ao redor desse mundo vivam a experiência do teu Espírito, porque o que nós mais desejamos é ver Cristo voltar. E o Senhor há de derramar em plenitude o teu Espírito para este tempo, para que Mateus 24:14 se cumpra, o Evangelho vai ser pregado e virá ao fim. Ah, Senhor, dá-nos o teu Espírito e ajuda a gente a ser tão consciente de que o maior propósito é amar o próximo e nos dedicar à sua causa de salvar o nosso semelhante. Por isso nos abençoe e que as pessoas vejam que estivemos na sua presença como Moisés quando do monte desceu. Nós rogamos, pedindo, orando, clamando, sem nenhum mérito. Oh Senhor, quem somos? Mas nós o fazemos no nome santo de Jesus, clamando a promessa que Ele nos fez, de que o Senhor Espírito Santo virá para mudar nossa experiência de rasa a profunda experiência em Cristo Jesus.
Pedimos outra vez orando, no seu doce nome, Senhor. Amém. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito.